Paz de Cristo, irmãos. Estamos aí mais uma vez fazendo um estudo da Palavra de Deus sobre o Evangelho de Cristo. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal aí Verdades do Evangelho. Então, como vocês já devem ter visto aí no tema hoje, Jesus de Nazaré, ele não veio para te salvar. Ah, irmão, mas como assim? Se todo o meu tempo de fé, a Bíblia está dizendo que Jesus veio para me salvar. Jesus veio para salvar, mas não eu e você. Vamos entender por quê? Vamos lá? Vamos aí? Então o tema é esse: Jesus de Nazaré não veio para salvar você. Entenda por quê. Vamos lá? Vamos para a Bíblia. João 1,11. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem veio para os seus? Jesus de Nazaré. E quem eram os seus? Os seus eram povo judeu de Israel. Então não era para nós, porque nós não estava presente na época. Nós temos que entender isso. Então ele veio para os seus e os seus não receberam. Quem que era o seu povo? É o povo de Israel. Ah, irmão, mas nós não somos o povo de Deus? Hoje somos, mas na época da escrita da fala não éramos. Então ele estava se referindo a um povo específico. Então você tem que entender isso. Isso aqui não se aplica a mim, não se aplica a você. Vamos lá? Vamos seguir em frente. Mateus 15, 24. E ele respondeu: eu fui enviado a toda a humanidade. É isso que está escrito aqui? Não é, irmãos. Então o povo evangélico, eles não aprenderam a ler a Bíblia. Eles estão indo pelo aquilo que falam, pelo achismo, mas não procuram examinar a Escritura. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de todo mundo. É isso que está escrito? Não é, irmãos. As ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré, ele veio apenas para o povo de Israel, para o povo judeu. Não era para toda a humanidade. Temos que entender isso. Então eles pegam qualquer coisa e aplicam na vida dos cristãos, e a gente vai comendo tudo que falam, mas não é. Se você for ler bem detalhado, você vê que não é isso que a Bíblia diz. Então aqui, ó, e ele respondeu, ele quem? Jesus: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele não foi enviado para mim e para você. Ah, mas como é que nós somos salvos? Como é que irmãos, entenda que nós estamos depois da crucificação de Cristo. Nós já nascemos redimidos, já nascemos justificados. Nós nascemos depois do sacrifício da cruz, depois do perfeito sacrifício de Cristo. Entenda isso, irmão, de uma vez por todas. Então, ele não foi enviado para toda a humanidade, não. Na época, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, foi enviado apenas para ovelhas perdidas de Israel. Você é israelita? Você é de Israel? Nós não somos de Israel, nós somos povo gentios. E nem nascemos em Israel, não pertencemos àquele povo. Mas os pastores aplicam isso na vida das pessoas como se fosse hoje, como o povo fosse judeu. Então judaizaram as igrejas. Hoje o povo gentil estão judaizados pelas igrejas. Mateus 15, 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eles falando com a mulher aqui, porque a mulher não era descendente de judeu,
ele disse que os filhos aqui, ele estava falando do povo judeu. Então ele estava falando que não era bom tirar, não era certo tirar dos filhos. Quem eram os filhos? Os filhos eram o povo de Israel. Então, os que não eram da descendência de Israel não eram considerados filhos. Então aqui ele se refere que eram como cachorrinhos, porque eles não eram gentílicos, não tinham nada com Israel. Por isso que ele estava se referindo dessa maneira. Mas não pensam, não estudam e não entendem o que a Bíblia diz. Mateus 10:5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Por quê? Porque o evangelho que era pregado não era para o gentio e nem para os samaritanos, que também eram gentios. Era apenas para o povo judeu, era para o povo de Israel. Não, mas os pastores pregam, os pregadores pregam, que é para ir e pregar a toda criatura. Não, não é nada. Essa aqui, ó. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem na cidade alguma dos samaritanos. Então a mensagem pregada, o evangelho pregado na época era somente para o povo de Israel. Então tudo aquilo que está no Velho Testamento sobre Jesus de Nazaré era para o povo de Israel, não era para nós, não pertence a nós. Aí os teólogos pegaram tudo isso e aplicaram na igreja, aplicaram no povo, judaizaram e estão vivendo como judeu, sendo que nós nem somos judeus, somos povo gentil. É muita falta de entendimento. Mateus 10:6. Antes, dirijam-se às ovelhas de todo mundo. É isso que a Bíblia diz? Irmãos, vamos entender a Bíblia, irmãos. Mateus 10:6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então era para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré, ele estava salvando aquele povo que estava desligado da presença de Deus, porque eles não aceitaram o que Deus colocou para eles. Então não era para nós, e daí eles aplicam tudo na nossa vida, tudo que Jesus de Nazaré falou que tinha que fazer, nós temos que fazer, só que não era para nós, não era para nossos dias, era para os dias de Israel, era para o povo judeu, para um povo diferente, não era para nós. E eles ficam aplicando o Velho Testamento na nossa vida, na vida dos cristãos, dizendo que tem que cumprir os mandamentos da lei, sendo que a lei já foi abolida por Cristo. Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso, só pesquisar, hein? Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha só, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir toda uma humanidade. É isso que está escrito? Não é, irmãos, olha só. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então era aqueles que estavam debaixo da lei. Nós não nascemos na lei de Moisés, nós nascemos depois da cruz, no novo pacto, no novo testamento. Nós estamos depois da cruz. Então isso não se aplica a nós, se aplicava ao povo judeu, aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés. Mas os pastores nunca vão pregar isso para você. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, e por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Então nós estamos depois da cruz, somos abençoados como crente Abraão.
porque nós somos o povo da fé, nós somos o povo gentil, não vivemos mais de sacrifício, não precisamos mais se justificar por obras. É assim que a Bíblia diz, irmãos, mas ficam aí fazendo sacrifício, tentando se justificar diante de Deus. Romanos 9:26. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo. Quem que eram essas pessoas que não eram o povo de Deus? Era o povo gentílico. Então por isso que Jesus de Nazaré nunca pregou para gentílico. Então, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivos. Então aquele povo, o nós que somos hoje, estamos depois da cruz, que somos gentil, não somos da comunidade de Israel, não éramos povo de Deus, mas fomos chamados e enxertados a Deus através do sacrifício de Cristo. Atos 28:28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Então daí a salvação através da cruz de Cristo chegou até nós através do sacrifício da cruz. Mas antes não, antes da cruz não era, no tempo de Jesus de Nazaré, era somente para os judeus, não era para o povo gentil. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça de Cristo, não por sacrifício nem por obras, mas sim por aquele sacrifício da cruz, o maior e mais perfeito sacrifício. Então se nós fazemos algum sacrifício tentando se justificar diante de Deus, nós estamos anulando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Simplesmente estamos negando isso, estamos dizendo que o nosso sacrifício é melhor que o dele. É assim mesmo. Efésios 2:9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação não é por obras, irmãos. Não adianta nós querer se justificar diante de Deus. Não adianta nós querer fazer alguma coisa para Deus, para justificar a nossa salvação. Não adianta, porque nós estamos pisando no sangue de Cristo se nós fizermos isso. Então a salvação foi feita na cruz, alcançamos misericórdia por Cristo e temos que valorizar isso. Então não é por obras para que ninguém se glorie. Então aquele que está fazendo obras, ele está se gloriando, está dizendo que o sacrifício dele é melhor do que de Cristo. É isso que a religião faz aí, as igrejas fazem aí fora aí. Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, uma vez aperfeiçoado, ele nos aperfeiçoou na cruz, tornou-se a fonte, ele é a fonte da salvação eterna. Para nós, ele é a fonte da salvação eterna a todos que lhe obedecem. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou obedecendo aquilo que ele deixou escrito, aquilo que está escrito na Bíblia. Não é aquilo que eu quero e nem aquilo que eu penso, que eu acho, é aquilo que está escrito. Ele é minha fonte de salvação. Então se ele é minha fonte de salvação, tudo que ele fez já está consumado, já está perfeito, a obra está completa. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou, verbo passado, ele já concretizou, que nos salvou. E tem gente aí pregando que você vai perder a salvação. Irmãos, não engula isso. Leia a Bíblia, irmãos. Isso é botar véu na mente dos cristãos. Abra teus olhos, olha aqui, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Não é em virtude das nossas obras, mas não faça obras. Não queira ajudar Deus a fazer as coisas. Ele já fez tudo perfeito. Larga a mão de fazer isso. Larga a mão de pisar no sangue de Cristo.
não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, em graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde antes de nós existirmos. Deus ele já tinha lançado a graça por Cristo Jesus para que nós vivêssemos nela. Então, fico aí fazendo sacrifício e pisando no sangue de Cristo, irmãos. Não faça isso, ó. Que nos salvou, ele já concluiu isso, é obra concluída, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Então não é em virtude daquilo que eu faço para Deus, ou daquilo que eu tento fazer. Então não é em virtude disso. Isso é obras mortas. Na verdade é contra o Evangelho, contra aquilo que Cristo deixou. Mas por causa da sua própria determinação. É própria determinação de Deus que nós somos salvos, nós fomos redimidos. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, desde antes de nós existir, já a graça estava sobre a nossa vida, irmão. Deus fez tudo perfeito. Aí estão aí enganando pessoas dentro das igrejas aí com o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mano. Sinto muito em dizer, não é o evangelho de Cristo. Então ele fez tudo perfeito, ele fez ali, ele nos chamou, nos salvou, e nos deu virtude por Cristo. Ele fez tudo perfeito e as pessoas estão caminhando de olhos fechados, não estão entendendo o evangelho de Cristo aí. Estão pisando na cruz, no sacrifício da cruz, estão pisando no sangue de Cristo, fazendo obras, tentando se justificar pelas próprias obras diante de Deus, sendo que estão querendo fazer aquilo que Cristo já fez. Então, aquilo que Cristo fez para essas pessoas não valeu de nada. Eu quero que vocês fiquem todos com Deus aí. Esse é mais um entendimento de verdades do Evangelho. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, a verdade escrita aqui, se inscreva no canal aí, para que saindo mais vídeo aí, você receba notificação aí de mais vídeo aí. Fique todo com Deus aí. Deus abençoe a todos e até mais e até o próximo vídeo.